Alô, pessoal, vocês estão no canal Toque Torcedor Esporte Clube. Meu nome é Nilton Santos, sou repórter fotográfico profissional e estou aqui à frente do canal. Então, estou sempre convidando gente para poder estar aqui comigo no canal, botar para fora aquilo de torcedor que está no coração de cada um deles. E peço a vocês que você possa se inscrever vão lá e se inscrevam no canal, por essa resenha que vocês vão ver aqui com um cara que é muito especial, que é o Dudu, que é torcedor flamenguista, mas é de uma consciência impressionante. Dudu, mais uma vez, obrigado, irmão, por estar aqui comigo no canal. Eu que agradeço, meu amigo, né? Agradeço a oportunidade de estar participando mais uma vez. Saudar os telespectadores aí, pedir a rapaziada para se inscrever no canal também. E a gente está aí para mais um bate-papo aí, né? Um desabafo, Faz um essa desabafo, tragédia que aconteceu no domingo. E vamos cara. que vamos. Pô, Dudu, escuta só um negócio, irmão. O que você acha que o Flamengo tem que contratar? Um técnico realmente brasileiro, sei lá, ou um técnico realmente de fora? Você tá meio preocupado já com a contratação do novo técnico? Então, assim, a gente que acompanha o Flamengo no dia a dia, a gente percebe que tem havido uma deficiência muito grande na questão técnica do clube. A gente entende também que é uma questão física, está atrapalhando a questão técnica, e isso acho que engloba tudo, né? Eu acho que o time, um bom time, ele começa pelo um bom técnico, e o Flamengo, nos últimos tempos, não tem acertado o dedo nos técnicos. Eu costumo dizer que até o próprio Dorival, né, que ganhou 2 títulos de grande importância, o Flamengo já vinha caindo de rendimento. Eu acho que, ao meu ver, é, a gente, queira ou não queira, a gente tende a medir os técnicos que chegaram baseado no que foi o Flamengo em 2019, que eu acho que aquilo ali foi uma coisa extraordinária. Dificilmente isso torna a acontecer novamente, mas tem muitas Concordo, questões, né? concordo com você, irmão. E são muitas questões que a gente acha que, na realidade, hoje, o Flamengo de 2019 para cá já se vão 4 anos. Então, assim, umas questões que muito nos preocupam, essas questões da SAF, a questões de multas rescisórias gigantescas que a diretoria faz, a gente percebe que não é uma diretoria amadora, mas levanta muita suspeita esses contratos sem que o técnico não tem uma produtividade, né? Pura e simplesmente, olha, nós vamos fazer um contrato aqui que se você a gente te mandar embora, você ganha uma multa milionária. Isso é muito suspeito, a gente tem que preocupado bastante com isso. Cara, é verdade. Agora, Dudu, você tocou numa coisa interessante. Se o Flamengo vem e contrata hoje o JJ, você acha que ele conseguiria fazer o mesmo trabalho que ele fez em 2019? Então, assim, nós temos o relato de diversos jogadores que foram campeões com ele, e que eles dizem o seguinte, que o estilo de trabalho do homem realmente é diferenciado. Você vê relato de Diego Alves, você vê relato de Felipe Luiz, relato de Rafinha, o pessoal principalmente que saiu, o Diego Ribas, fica numa situação até meio que incômoda o cara que está lá ainda fazer um comentário assim, exaltando muito um técnico que já saiu, fica meio que É, uma coisa antiética tendo um técnico no comando. Mas você concordo. percebe que são jogadores bastante rodados, né, no futebol brasileiro e mundial, que têm testemunho muito bom com relação ao trabalho do JJ. Mas é o que eu digo, já se vão 4 anos. Quatro Os anos. jogadores que lá estão já não têm o mesmo vigor físico. Eu acredito particularmente, até para tirar esse fantasma, que seria de grande importância o Flamengo realmente contratar o JJ. E para que nós víssemos se realmente o problema está no técnico ou não. Eu vejo que os jogadores gostam muito dele, apesar de ser um cara Caxias. A galera gosta dele, porque o Flamengo realmente foi um Flamengo diferenciado. O pessoal Foi. que acompanhou mais de perto, o time de 81, já tem 43 anos, eu era muito garoto. O pessoal que acompanhou mais de perto, algumas pessoas dizem que os times se comparam, o de 81 com o 2019. O Flamengo realmente, qualquer time que entrava para jogar com o Flamengo, você só não sabia qual seria o placar, mas que a vitória era 90% de chance de Flamengo ganhar. Então jogou de uma forma diferente. O homem realmente pegou e transformou o Ilharão, que era um jogador comum, num baita jogador, e os outros demais jogadores. Então, assim, a gente, enquanto torcedor, eu acredito que 90% da torcida do Flamengo quer o Jorge Jesus de volta, pelo menos para tirar a prova dos 9. Tá. A torcida do Flamengo, então, a torcida como é órfão, tá órfão do JJ.
Verdade, é a mais pura verdade. Até porque, como eu te falei, o próprio Dorival, que ganhou 2 títulos importantes, se você analisar o rendimento do Flamengo, ele caiu muito. Mas aí é o que eu falei, eu até falei com um amigo ontem no grupo, eu dizia ele o seguinte: se você for basear qualquer time pós-Jorge Jesus, fica difícil, porque o cara foi realmente no outro patamar, foi no nível fora do comum. E com o Dorival, o time já vinha caindo de nível. Você vê que nós ganhamos do Atlético Paranaense, não ganhamos jogando bem. Nós ganhamos o brasileiro, nós não ganhamos jogando bem. Nós ganhamos ali aos trancos e barrancos. Parece que era o resquício daquele time que, ao meu ver, deveria ter acontecido uma renovação. O João Gomes não poderia ter saído naquele período que saiu, Não que pode, era o cara. pitbull que mordia ali no meio. Então, Que assim, o time foi falta, se desfazendo que de peças falta, fundamentais. que falta faz o João Gomes. Eu estava vendo ele jogar domingo pelo Campeonato Inglês. Cara, o moleque tá soltinho na marola lá, tá correndo, marcando, isso aqui. Aí eu fiquei vendo, falei, meu irmão, que falta faz esse garoto? Faz muita falta. Porque, além de combater, eles tinham uma boa saída de bola. Então, assim, como eu falava com você até aqui em off, aqui, essa questão dos técnicos do Flamengo muito nos tem preocupado, já chega a quase 37 milhões só de multas rescisórias. E, É um assim, o que absurdo. nos preocupa é o seguinte: como é que uma diretoria que se mostra tão profissional de um lado, ela faz um contrato com um profissional sem que exija alguma coisa em troca? Olha, meu amigo, você tem um contrato de produtividade. Se você produz X, você tem X. Agora, você faz um contrato, tem uma charge hoje, eu não sei se você chegou ao teu conhecimento brincando, se eu não me engano, você não precisa vencer na vida. O Vitor Pereira ficou milionário só perdendo. E é uma realidade. Como é que você faz um contrato com um cara que o cara disputou 4 competições, perdeu as 4 competições, não fez o time jogar e sai com 15 milhões? 15 milhões. Cara, parece A diretoria é brincadeira. amadora a esse ponto. Então, assim, isso levanta uma grande suspeita. Mas olha só, a torcida do Flamengo em si, torcida, você não acha que vocês dão muita asa, muita corda para esse Braz? Cara, o Braz é um lambão, brother. O Braz O é um que lambão. aconteceu, Ah, Nilson? O que aconteceu aqui que nós percebemos? A torcida, ela ficou meio que num sono da morte. E eles criaram dentro do Flamengo um estatuto aonde aos poucos eles foram colocando sócios com direito a voto, né? Foram colocando todo mundo do grupo deles. Hoje, ontem um amigo me perguntava: Dudu, a gente não pode fazer nada para tirar esses caras de lá? Eu disse: legalmente, não. Porque hoje todo mundo que tem direito a voto é ligado a eles. olha só, cara. Então a gente pede o quê? Que a gente está tentando fazer? Tem um grupo de torcedores trabalhando para que o Ministério Público investigue o que está acontecendo no Flamengo. Pô, O exemplo legal. maior são essas multas milionárias que os técnicos ganham. É Se mesmo, você cara. tem uma diretoria que se mostra tão profissional, como é que eles fazem um contrato desse? Isso é muito estranho. Isso soa muito estranho para nós. Então, assim, o Rodolfo Landim tem uma fala dele, uma reportagem dele num canal de grande expressão, não me lembro qual é agora, que ele diz: é impossível, quando uma empresa está dando errado, o presidente não ter culpa. Então, peraí, se está dando errado, ele, como É presidente, o tem culpa culpado. e não vem a público falar nada, não dá uma nota, não dá uma satisfação. Cara, ele se encolhe, ele some. Ele some. Sumiu. E aí o Ele Marco some. Braz fica lá com aquela postura dele, né, achando que é o grande chefão, o poderoso chefão. É. Infelizmente, está levando o Flamengo, que ninguém imaginou que um dia poderia chegar no patamar de 2019, mas também ninguém imaginou que poderia. Dudu, deu uma travada na sua última fala aí. Então, consegue me ouvir bem agora? Bem, bem, bem. Então, a gente não consegue entender, porque muitos não acreditavam que o Flamengo chegaria no patamar que chegou de 2019, mas também muitos não acreditavam que poderia cair como está caindo. É mesmo. É Como está verdade. caindo de uma forma muito drástica. Não, na resenha que eu falei que fiz um comentário domingo, depois do jogo, e eu falei o seguinte, que o torcedor do Flamengo não tem que se sentir envergonhado. Sabe por quê? Quem tem que se sentir envergonhado é o Vitor Pereira, o Landim e o Braz, cara. O torcedor do Flamengo sabe o time que ele torce, sabe o peso da camisa dele e sabe que é um time vencedor. Agora, esses caras que são labões. O torcedor do Flamengo não tem que sentir vergonha de nada, meu irmão. Cara, Os porque caras que. Olha só, o Flamengo financeiramente, né, tirando essas contratações desastrosas de técnicos, o Flamengo está estruturado financeiramente. Aí como é que eles pensam? Eles chegam a cogitar a possibilidade do Flamengo virar SAF.
Aí sabe o que eles fazem? Eles mesmos criam 4 empresas e colocam as empresas para disputar. E, assim, o povo não é bobo mais, o povo não engole mais essas coisas. E assim, o que a gente pede, um grupo de torcedores, estamos mobilizando para que o Ministério Público comece a investigar o que está acontecendo no Flamengo. Cara, eu sempre falo, eles parecem que são donos do Flamengo. Eles não parecem que são presidentes que passam pelo Flamengo. Não, o Landim parece que quer ser dono do Flamengo. Cara, porque eles vêm com tanta arrogância para falar na televisão, dar entrevista, uma arrogância. Cara, porque eu não entendo, cara, esses caras, eu não entendo. Eu não sei se eles estão com o pé no chão, se estão em outro planeta. Não tem como entender, cara. Agora, Dudu, Você pega Hum, o jogo de domingo no Fla-Flu, a gente não consegue entender, colocar o Bruno Henrique à disposição, colocar o cara no banco. Espera aí, se o cara não tem condições físicas, não bota ele no banco. claro. Sabe o que parece? Quer atiçar a torcida, eu quero irritar a torcida. Pô, se o cara tá lá no banco é porque ele tem condição. Aí deixa o cara no banco, não coloca o cara. Então, assim, são umas atitudes que eles têm que aparentemente dá a entender que eles querem menosprezar a torcida. Só que foi o que eu falei, eles criaram um sistema, um mecanismo que fica difícil tirar ele lá de dentro. Como é que Fica pode, cara? difícil tirar eles. Como é que pode, cara? Parece ser brincadeira. Dudu, deixa eu só um negócio. Eu te faço uma pergunta. É, se chegar o Sampaoli, você me diz. Assim, é o que eu até tiro pelo. Eu vi uma entrevista agora há pouco tempo do Galvão, não sei se você viu. Baseado em resultados, ele não tem títulos, né? Tem um Não. título lá com a seleção do Chile. Então, É, assim, eu ouvi hoje também dizer, né, em parte da imprensa, em que o Jorge Jesus pediu agora até maio para terminar o contrato dele lá. Eu acho que do jeito que está, por mim, eu esperaria. Porque se você vem com o Sampaoli, aí dá o problema de novo, aí o outro faz. Eu acho que o Flamengo deveria aguardar o Jorge Jesus para tirar a prova dos 9, tirar esse problema. Peraí, ó, não deu certo? Então o problema não era esse time de 2019 não se repete nunca mais, mas eu acho que valeria a pena esperar 15, 20 dias. pô, legal. Tu acha que vale então a pena esperar ele até maio? Eu acho que sim. Eu acho que vale a pena. O Nós estamos em Flamengo ele abril. já provou que com técnicos interinos da base, o Flamengo já foi longe. Foi com o Andrade, foi com aquele outro que eu esqueci o nome de óculos, que foi zagueiro do Flamengo. O Flamengo já provou que com a prata da casa ela consegue ir longe. E dá para sustentar, dá para pegar esse início de campeonato aí. E o Flamengo tem que se estruturar, porque o Campeonato Brasileiro ele é próprio para o Flamengo. Por que eu digo isso? O Campeonato Brasileiro é um campeonato longo. E o campeonato longo se ganha com elenco. E o Flamengo tem elenco. O Flamengo tem elenco para disputar o campeonato. Então, eu acho que vale a pena esperar. Tá. O outro técnico que você falou é o Carlinhos, não, né? Não é Valdemar, não. Mas é um de óculos. Não, Nós não, ganhamos, se eu não me engano, a Copa do Brasil com ele, se eu não me engano, em cima do Cruzeiro com o gol do Elias. não é o Jaime, não, né? Jaime. É o Jaime. É o Jaime. Então, o Flamengo já provou que com a prata da casa ele vai longe. É verdade. Então, assim, então você não apostaria hoje no São Paulo, até com receio de pagar mais uma rescisão. Isso aí, a não ser se fosse um contrato de produção, né? Se fosse um contrato de produção, porque na realidade a gente sabe que o técnico ele tem que o ideal é que o técnico comece a temporada com o time, a pré-temporada, ele faça aquele trabalho. Foi o que aconteceu com o JJ naquela vez que ele veio, ele pegou lá no início. Eu lembro que aquele célebre fala dele, tá mal Arão, foi com um time, se eu não me engano, foi com o Madureira, foi com o time da segunda divisão. Ali ele estava trabalhando e Foi mesmo. implantando o estilo dele de jogar. Entendeu? Foi. Então não adianta você pegar um cara no meio do caminho e querer resultados. Infelizmente, o torcedor ele é imediatista. Eu entendo isso. Mas você tem que entender que tem coisa que precisa de tempo. O Flamengo me pegar e me dar 50 dias de férias no final do ano, sabendo que no início do ano tinha 2 ou 3 competições importantes para disputar, me soa como amadorismo, e não dá para entender isso. A gente tem alguns grupos aqui do WhatsApp, de torcedores antigos do Flamengo, que são frequentadores de estádio, que a gente não entende certa postura que a diretoria toma. É verdade, irmão. Falou tudo. Falou tudo. Dudu, você está com o coração entristecido, né, irmão? É complicado, né, cara? É complicado porque você tem um elenco que tem gente que... Eu que vou no Maracanã, vou ao estádio desde o início de 92. Lembro até hoje, meu primeiro jogo no Maracanã
Foi Flamengo e Atlético Paranaense, 2 gols do Toto. O Toto tinha vindo do Atlético Paranaense e fez 2 gols no Atlético Paranaense. É assim, eu peguei muito time ruim do Flamengo. E, pô, agora que a gente tem um elenco maravilhoso, pô, você passar por que você está passando é complicado. Ó, mais uma coisa, você pode ter certeza. O time vai ser. Quem chegar vai dar oportunidade para o Matheus Gonçalves, que é um bom jogador. O Ayrton Lucas está subindo de produção, muito, Tá. subindo bem de produção. Você tem uns garotos realmente onde você pode, quem chegar pode tirar pode fazer com que eles possam render muito, Uhum. mesmo sabendo que hoje o meio-campo do Flamengo está muito caído, muito caído. Tem que haver uma renovação, não tem como. Mesclar a garotada, mesclar a rapaziada. Como eu falo, o Vitor Pereira teve umas atitudes muito doidas. Como é que num jogo de Libertadores você tem vários medalhões que são as pessoas o qual você realmente pode cobrar, né? E aí, igual você vê, o Gabigol está reclamando que não está na posição correta. Mas eu sempre falei, o Gabigol ele é decisivo, ele é letal, ele é. Mas o Gabigol, se ele fizesse 40% dos gols, das oportunidades que ele tem, ele Pô, seria, acho que ele teria mais gol do que o Romário. é Ele verdade. perde muito gol. O Pedro, de cada 3 oportunidades, ele faz uma. O Gabigol, de cada 4 ou 5 para ele fazer uma. Então, assim, realmente, alguns torcedores pegam no pé, mas é por causa disso que perde muita oportunidade. Não tem aquela frieza que o Romário tinha na hora de Pô, decidir. Parece que o goleiro, o Romário, quando se aproximava do goleiro, o gol crescia. Esses caras parece que o gol diminui. diminui e o goleiro cresce. Cresce, é complicado. É complicado. Pô, Dudu, cara, falar com você é sempre bom. Tu vê que eu sempre estou te ligando, porque, Bom, cara, estou aí, sempre à disposição. porque, Dudu, tu fala as coisas corretas, brother. Fala as coisas corretas, correta, correta. Impressionante o tipo de torcedor que você é. A gente Tipo de tenta ser bem torcedor. consciente, né? É o que eu falo. Às vezes, a gente que tem. Às vezes, a gente está sempre influenciando um ou outro através do que a gente pensa. A gente tem que ser bem consciente, né? Para fazer com que o torcedor não haja pura e simplesmente na emoção. É lógico que a emoção ela é primordial, principalmente no esporte, mas a gente tem que agir com consciência, porque, infelizmente, muitos que agem só na emoção fazem muitas coisas que não deveriam fazer. E a gente procura estar sempre conscientizando, como eu falei para você, que a gente está procurando parceiros, nós estamos buscando, através do Ministério Público, tentar identificar algumas coisas que, para nós, como torcedor, está soando muito estranho no clube. E todo esse que eles montaram, né, toda essa estratégia, esse esquema que eles montaram, para se blindar, a gente está de olho, a gente não está deixando passar desapercebido. Pô, que legal, cara. Legal isso. Muito legal. E você vê, não precisa ficar gritando, não precisa nada. Vai ali no lugar certo para poder saber o que está acontecendo. Isso é legal. Isso é muito Eu legal. fiz um vídeo, Nilson, só para salientar aqui, eu fiz um vídeo no Flamengo e Fluminense, se eu não me engano, no primeiro jogo. Eu não sei se foi no Flamengo e Fluminense ou foi no Flamengo e Vasco. Eu, de dentro da arquibancada, eu fiz um vídeo aonde eu dizia, a torcida do Flamengo começou a gritar Mengo, Mengo. Aquilo foi inflamando. Eu já havia feito um vídeo antes falando que a torcida do Flamengo ela perdeu a essência. Por quê? Eu sempre digo isso aqui para você. O torcedor raiz, o torcedor realmente que tinha único e exclusivamente o final de semana para se divertir, que era o estádio, a sua paixão, ele foi tirado por essa diretoria e algumas diretorias que passaram, foi tirado do estádio. Então, eu fiz um vídeo e a torcida começou a gritar Mengo, Mengo, o Flamengo inflamou e o Flamengo conseguiu fazer o gol. Eu, se não me engano, foi no Flamengo e Vasco. E aí eu fiz um vídeo, eu falei, gente, tem a hora para cantar o samba. Algumas pessoas me criticaram. O samba é um momento de festa. O samba é a hora que o time está ganhando, está 2-0, 3-0, você canta o samba. Quando o time está perdendo, ele precisa do seu torcedor para ensandecer ele, o time, e o time crescer. É o que eu digo, tem que cantar Mengo, tem que estar dale, 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 Mengo. Então, assim, algumas pessoas a princípio criticaram e depois elas passaram a entender o que eu queria dizer. A torcida ela faz parte do time. A É. torcida ela tem que jogar com o time. Não é à toa que ela é chamada de 12º jogador. Então, assim, algumas pessoas que são novas não devem ser desmerecidas, porque é o que eu falo. Eu dou valor àquele torcedor mais antigo, como que está chegando agora, o que está nascendo agora. Mas eles precisam entender como a arquibancada funciona, como o termômetro da arquibancada funciona. E muitos não entendem, porque não pegaram aquilo que eu te falei. Eu peguei time horrível do Flamengo.
Eu peguei time ridículo, que você começava um campeonato brasileiro pensando assim, nós não podemos ser rebaixados. Você não cogitava a possibilidade de ser campeão, porque você sabia que o time era muito ruim. E agora que nós temos essa oportunidade, montamos um elenco, nos estruturamos financeiramente, nós não podemos querer nada menos do que títulos. É verdade, é verdade. Agora, tu achou que a vitória do Fluminense foi merecida, Dudu? Foi muito merecida, foi muito merecida. Na realidade, é o que eu falo, eu acho que o elenco do Flamengo, jogador por jogador, na minha opinião, é melhor do que o do Fluminense, mas o técnico do Fluminense fez toda a diferença. O nosso técnico acho que fez mais diferença ainda para pior do que o deles para melhor, mas não podemos negar que o Fernando Diniz tem se mostrado um grande técnico. Você gostaria de ver o Diniz no Flamengo, dirigindo o Flamengo, Dudu? Eu acho que seria uma boa opção. Eu acho que se Seria. o JJ não viesse, seria uma boa opção. O Dorival e o Fernando Diniz. O Fernando Diniz vai fazer um trabalho sensacional no Flamengo. Tenho certeza. Pela qualidade dos jogadores que tem lá, né? Não sei se você percebeu, o Fernando Diniz ele tem a qualidade de tirar, mais ou menos como o Jorge Jesus fez com o Arão, o Fernando Diniz faz com jogadores medianos no Fluminense se tornem jogadores bons. Então, assim, é essa qualidade que a gente precisa. Por exemplo, o Sampaoli, ele pegou o Atlético Mineiro com um time também máquina. O Jorge Jesus transformou jogadores medianos do Flamengo em jogadores bons. O próprio Rodinei, o próprio Ilharão, ele conseguiu tirar leite de pedra, literalmente. Verdade. Verdade mesmo, Dudu. Mandou bem. Você mandou bem. É por isso que é bom, Dudu, é por isso que é bom falar com você. É por isso que é bom. A Sabe o gente quê? está aí sempre analisando antes de falar, pensando. Porque a resenha rende. A resenha é muito direta. Por isso que é bom falar com você. Bom, bom. Eu estou sempre à disposição aí, meu amigo. Precisar, só Pô, acionar. cara, você eu chamo sempre, porque, cara, você é papo muito bom. Você é resenha das melhores, cara. Pode ter certeza disso. Agora vamos torcer para o homem vir. Volta Jesus, volta Jesus. Só o homem para dar jeito. Eu estou com você. Para contratar alguém agora, é melhor esperar ele. Isso aí, 15, 20 dias. É, melhor esperar. Concordo com você, realmente está pensando certo. Ô, Dudu, obrigado mais uma vez, cara. Você está aqui comigo no canal, cara. Mas obrigado Bom, mais uma vez. bacana, eu que agradeço, né, o convite. Estou sempre à disposição, é sempre bom conversar com você, também um papo sadio. E falando de futebol, falando de esporte, que é o que nos interessa, e eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Esse final de semana não foi muito legal, mas eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Dudu, seu time é uma camisa pesada. Eu tenho certeza que as coisas vão melhorar. Pior do que está agora não vai ficar. Não tem como, não Não tem tem como. como, não tem como. O Flamengo não pode passar por isso. Dudu, peço a vocês que se vão ver essa entrevista do Dudu, que é sensacional falar com o Dudu, se inscrevam no canal, vão lá do seu likezinho, seu joinha, faça seu comentário tudo isso que o Dudu falou, que realmente deu um show. Sempre dá show, sempre dá show. Dudu, um abraço, irmão. Obrigado, irmão. Irmão, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Quando precisar, é só acionar que a gente está sempre à disposição, tá, meu irmão? Falou, Dudu. Um abraço na família, irmão. Fica com Deus. Um beijão. Um Tchau, abraço, irmão. irmão. Tchau.